Bem, meus amados, 20 mensagens, 21 capítulos e 6 meses depois, nós chegamos ao final do livro de Juízes. Se eu estou certo nas minhas contagens, estamos encerrando a nossa 10ª série de pregação expositiva em lectio contínua, ou seja, em um livro inteiro. E eu quero destacar isso porque isso é uma enorme bênção. De vez em quando eu recebo mensagens de pessoas que dizem, e eu abro aspas, quem me dera poder ter isso na minha igreja. Fecha aspas. E eu glorifico a Deus, meus irmãos, porque não foi fácil tomar essa decisão 10 séries atrás. Hoje eu não sei fazer de outra maneira, mas antes foi um passo de coragem, de certa forma, para que pudéssemos assim começar. E aqui, novamente, estamos encerrando mais um livro maravilhoso da Palavra de Deus. E sobre ele, uma caminhada de 300 anos, difíceis anos na vida do povo de Israel. Ela começa, meus irmãos, essa caminhada anunciando que depois que a geração de Josué, que ela havia morrido, se levantou uma geração que iria explicar tudo aquilo que nós vimos no livro dos Juízes. Diz o texto que depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, morreu, surgiu uma nova geração, e aqui está a nota triste, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Capítulo 2, versículo 10. E isso, mesmo depois de ter ouvido as palavras de Josué, e se comprometido a servir ao Senhor. Por quê? Nas apresentações dos bebês aqui, meus irmãos, eu ilustrei isso que não aconteceu no final do livro de Josué para o tempo logo depois da morte de Josué. O que acontece no final do livro de Josué, capítulo 22, versículos 14 e 16? Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. E aí Josué continua, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E aqui está a resposta do povo. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Se Juízes, meus irmãos, nos serve para alguma coisa, serve para nos dizer que somos como este povo. Cantamos fidelidade e exclusividade ao Senhor. Declaramos amor e devoção, mas acabamos falhando e abandonando o Deus que nos tirou do nosso Egito, do mundo, das trevas e da condenação eterna. Então hoje, meus irmãos, nós chegamos à última mensagem, nesta série cujo tema, ou cuja mensagem inteira de todo o livro foi reduzida a esta frase: o abandono da aliança com Deus, diante da ausência de uma liderança piedosa, gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. Algumas pessoas gostam de escrever livros para contar histórias felizes, histórias românticas, histórias de vitória. Samuel, como explicamos em todo o percurso, o provável escritor deste livro, escreve um livro de alerta. Um livro para que os seus leitores, no começo da monarquia, 300 anos depois do começo do livro de Juízes, percebessem o valor de ter um rei piedoso, um rei temente a Deus, o que nem sempre aconteceu em Israel e em Judá. Neste livro, meus irmãos, tal é a depravação da natureza humana, que o homem está sempre propenso a afastar-se de Deus. E os afastamentos, uma vez que começam, se estendem rapidamente através de indivíduos, comunidades e até nações inteiras. O afastamento de algumas pessoas justas
tal como a remoção de uma represa, é o suficiente, meus irmãos, para abrir caminho para a inundação do pecado e da iniquidade em vidas, em famílias, em igrejas, em comunidades inteiras. É como se pessoas piedosas fossem a última resistência para que o mal, e eu me refiro ao mal no sentido de pecado, tome conta da humanidade. Agora, é claro, meus irmãos, que nós sabemos muito bem pela palavra de Deus que o planeta Terra vai de mal a pior. Está na palavra. Eu não tenho nenhuma ilusão, inclusive por isso é que eu não sou pós-milenista, de que nós vamos melhorar o mundo, até tal ponto que Jesus vem só para arrematar a fatura. Eu não consigo acreditar nisso. Porque a minha Bíblia diz, muito pelo contrário, que os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que nos últimos tempos o amor de muitos esfriarão. Que a iniquidade vai ser tão grande que as pessoas vão, com aparência de espiritualidade, procurar igrejas e religiões aonde lhe falam aquilo que eles querem ouvir. E é nisso, meus irmãos, que nós somos chamados para nos opor a essa inundação de iniquidade. Durante a vida de Josué e seus companheiros no governo, os israelitas, como nós vimos, mantiveram uma boa dose de piedade, mas tão logo estes foram chamados para o descanso eterno, essa inundação de impiedade encheu a terra. Os eventos registrados a respeito da tribo de Dan, por exemplo, nos capítulos 17 e 18. Os eventos da tribo de Benjamim, nos 3 últimos capítulos, foram colocados neste lugar, embora aconteçam antes da história que nós vimos dos juízes, Otoniel e todos os demais, para que nós lembrássemos de que logo eles já cederam aquilo que não deveriam. Que logo eles perceberam que não precisavam ser fiéis a Deus, se simplesmente escolhessem não ser. E no caminho de juízes nós vimos opressão, derrota e, como está escrito ali, repetidas quedas em crescente declínio espiritual. Hoje nós chegamos, irmãos, ao capítulo 21 e último. E nós chegamos à última parte, como eu falei, do que aconteceu com a tribo de Benjamim, que foi quase exterminada. E particularmente nós vamos ver então hoje, para encerrar, a seguinte mensagem. O declínio espiritual, o nosso grande sujeito dessa caminhada, manifesta uma vida sem direção certa em suas decisões. O declínio espiritual manifesta uma vida sem direção certa em suas decisões. Hoje é um domingo onde este tópico está muito presente. Está no artigo da pastoral do seu boletim, está na nossa mensagem, porque afinal de contas é o último domingo do ano. E as pessoas têm esse certo misticismo cultural de achar que agora a gente tem que tomar decisões, votos para o próximo ano. E eu trato um pouco disso no artigo do seu boletim. Mas eu quero destacar, meus irmãos, nesse texto, que Israel vai nos mostrar o aspecto da dependência de Deus necessário em meio a todas as nossas decisões. Para lembrar o que Tiago nos adverte, sobre as pessoas que dizem, eu vou a tal cidade fazer isso ou aquilo, ele diz, e ele está tratando sobre a amizade do mundo e a inimizade para com Deus, ele fala o quê? Quem é você? Para de maneira tão vã dizer, eu vou fazer isso ou aquilo. Antes você deveria dizer, se Deus quiser, ou em outra tradução, se Deus permitir, irei e farei isso ou aquilo. Nós temos que decidir, meus irmãos, em nossas vidas, se Ele de verdade é Senhor e Deus ou não. Em cada passo, em cada decisão. Esta é uma luta diária, nas micro e talvez num longo espaço de tempo, nas macro decisões da nossa vida. Portanto, o declínio espiritual, finalmente, para terminar, se manifesta em uma vida sem direção certa em suas decisões.
Nosso texto hoje está dividido de maneira bem desigual. Nós vamos começar do versículo 1 até o versículo 4, enxergando a primeira verdade que esse texto nos traz para ilustrar aquela proposição que está projetada ali. Ok? Creio que você já está com a Bíblia aberta. Olha ao seu redor se você precisa ajudar alguém na leitura. Se você está sem uma Bíblia, pega carona com um crente aí e vamos ler Juízes, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor, toda a igreja junto? Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor, Deus de Israel! Lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Muitas vezes, meus irmãos, as coisas não são aquilo que parecem. Primeira lição de hoje. O declínio espiritual produz decisões com mera aparência de espiritualidade. O declínio espiritual produz decisões com mera aparência de espiritualidade. No calor da guerra civil que surgiu entre Israel e uma única tribo, a tribo de Benjamim, o verso 1 nos lembra que Israel havia feito um juramento que, à primeira vista, parece ser um juramento muito espiritual. Nós não vamos nos misturar com os desobedientes e com os rebeldes. A maioria das pessoas olharia para isso e pensaria, isso mesmo, nós somos um povo santo. Nós somos um povo escolhido, não temos que nos misturar com aqueles que estão transgredindo a palavra de Deus. Porém, não é bem assim. Um pequeno problema, irmãos, para nós começarmos a ver é que Deus nunca havia orientado aquilo que Israel fez. Nunca havia ensinado ou ordenado que eles assim procedessem. Foi uma decisão de cunho pessoal, unilateral. O padrão de Deus para casamento, naquele tempo, era o seguinte, era ser ou não do povo da aliança. Pouco importava se você era judeu ou gentio. A prova disso é que você tem no livro de Ruth uma das mais belas histórias de amor, em que Ruth é uma moabita. Mas ela vira para sua sogra, seu marido está morto, vira para sua sogra que a manda, volte para o seu povo, não tenho mais filhos para que você possa se casar com eles. O que ela diz? Não. O meu povo será o teu povo, e o meu Deus será o teu Deus. Ao final do livro, spoiler alert, quando ela casa com um Boaz, ela já está dentro do povo da aliança. Esse era o critério, irmãos, daquele tempo. Portanto, não havia necessidade de banir ou de amputar Benjamim. A ideia aqui, meus irmãos, era de continuidade, de busca de arrependimento e restauração do povo, e não daquilo que eles haviam, com uma aparência de justiça e de espiritualidade que eles haviam feito. Um outro problema é que o mesmo Israel, que parece não querer se contaminar com seus compatriotas benjamitas, já começava a se misturar em outros lugares das nações, da nação com as nações ao redor e também a adotar a sua idolatria. Nós começamos a ver isso, meus irmãos, na história dos juízes, logo no começo. Essa é a razão pela qual houve as constantes quedas e Deus colocava a sua mão sobre eles. Então aqui, meus irmãos, é uma postura extremamente hipócrita, em que um povo que estava começando a flertar com idolatria e com promiscuidade, como nós explicamos meses e meses atrás, a idolatria daqueles dias estava envolvida, estava misturada com prostituição. Eles abandonaram o culto a Yahweh, ao Deus de Israel, porque era um culto santo. E os homens foram atrás das suas paixões carnais e de deuses, entre aspas, põe D minúsculo e põe D de cabeça para baixo, porque Deus coisa nenhuma não eram. Mas por quê?
Porque o culto lá era mais animado? Não, porque tinha sexo envolvido. Triste dizer. Mas esse foi o maior e o principal apelo para que esse povo que aqui está julgando os benjamitas começasse a se envolver com os deuses dos povos ao redor. Assim mesmo, eles pegam a culpa de Gibeá e a buscam exterminar pelo aquilo que eles haviam feito com a concubina do levita, como nós vimos nas mensagens anteriores. Haviam provocado a sua morte, depois de abusar dela a noite inteira. E mesmo assim, meus irmãos, Israel se omite sobre os outros pecados que campeavam o povo, e ainda criou um problema novo. Eles não lidaram com o seu pecado, castigaram o pecado do povo de Gibeá e dos benjamitas e criaram um novo problema. Qual problema eles criaram? No seu afã de fazer aquilo que eles queriam, que julgavam ser justiça, eles praticamente exterminaram toda a tribo de Benjamim. Irmãos, isso é literalmente um genocídio. Porque de uma tribo, ok, não era uma das maiores tribos, mas nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas. Sobraram quantos? 600 homens. E só sobraram esses 600 homens porque eles fugiram. Quando viram, meus irmãos, o sangue nos olhos, a gana assassina de Israel para com Benjamim, eles se refugiaram nas montanhas e em cavernas e, literalmente, deram no pé. Outro problema criado por uma decisão que aparenta ser espiritual, mas na verdade não era. Nos versos 2 a 4, então, diante deste cenário, o povo sobe até Betel e clama a Deus por uma solução, detalhe, para o problema que eles mesmos haviam criado. A aparência de espiritualidade os havia levado a tomar medidas exageradas e extremas contra uma tribo inteira, atingindo com certeza uma parcela que inclusive nada tinha a ver com o que havia acontecido. É praticamente impossível, meus irmãos, que em dezenas de milhares de pessoas, cada uma daquelas, inclusive mulheres e crianças, tivessem culpa no cartório. Essa é a falsa justiça, essa é a falsa espiritualidade. E para piorar, eles haviam feito o juramento que criaria um problema adicional, de que eles não dariam das suas filhas para os benjamitas. E agora? Homem sozinho não reproduz, mulher sozinha também não. E agora? O que eles esperavam, meus irmãos? Que Deus ia abrir uma exceção e ia tomar costelas dos benjamitas para fazer mulheres para eles, como fez lá com Adão? O que eles esperavam? Que ia sair do pó da terra? Quando nós, meus irmãos, estamos nesse declínio espiritual, dessa falta de dependência de Deus, nós começamos a confundir o que é a nossa noção de espiritualidade e aquilo que é a noção bíblica de espiritualidade. E eu quero chamar a sua atenção sobre isso para terminarmos esse ponto de duas formas. Primeiro, existe uma enorme diferença entre o pensamento meramente religioso e o pensamento realmente bíblico. O primeiro vem de hábitos, costumes, caguetes que nos acostumamos. O segundo vem de uma mente tomada pelos princípios da palavra de Deus e cheio de sabedoria do alto. O primeiro, o religioso, se apega a nós quase sem nós querermos. É automático, é mais fácil, é mais natural. O segundo, por outro lado, precisa ser ansiado, cultivado, buscado, desejado. Irmãos, é lento, é difícil, é sobrenatural. E, via de regra, confronta o nosso pecado. Preste atenção naquela velha ilustração que já dei tantas e tantas vezes. Se você quiser um jardim, você tem que plantá-lo. Se você quiser um terreno baldio, é só não fazer nada. Nada. Mato, capim, nasce por si só. O pássaro traz, o vento conduz, mas se você quer um jardim, dá trabalho. Mais do que às vezes nós estamos dispostos a fazer. Esse povo havia recebido de Deus tudo o que ele precisava, mas não cuidou, não cultivou,
e começou a se afastar de tal maneira que agora ele não possui mais discernimento espiritual sobre aquilo que é o correto que eles deveriam fazer e aquilo que não deveriam fazer. Uma segunda coisa, meus irmãos, uma segunda aplicação que quero destacar é também a questão da precipitação. E quero lembrar uma frase que já mencionamos algumas vezes em algumas mensagens. Preste atenção. O tempo que se leva para resolver um problema causado pela nossa precipitação é, via de regra, muito superior ao tempo que levaríamos em oração buscando a direção de Deus. Israel não consultou o Senhor, se precipitou. Alguém, ao ouvir a narrativa do levita, de que haviam matado a sua concubina, já fez uma proposta, alguém apoiou, colocaram em votação, bora para a guerra. O correto é que tivessem ido buscar o Senhor, não agora, no capítulo 21, mas esperado em Deus. E como nós vimos no capítulo anterior, meus irmãos, a precipitação deles era tão grande que nas 3 investidas que eles fizeram contra Benjamim, uma tribo menor, em 2 eles apanharam. Já seria o suficiente para eles colocarem a mão na cabeça e dizer: estamos fazendo algo errado. Será, meu irmão, que as suas decisões têm partido do conhecimento de Deus, da comunhão com Deus, do conhecimento da palavra de Deus? Ou você vai fazendo as coisas, vai dando uma orada aqui, uma orada acolá? Talvez você venha até o culto de oração e faça um pedido. Mas enquanto você está formulando o seu pedido, enquanto alguém está inclusive orando pelo seu pedido, na verdade o seu plano já está completamente feito. É aquela velha história que eu já falei tantas vezes, em que você vai orar, mas na verdade você diz assim: Deus, está tão bonito, assina aqui. Assina na linha pontilhada. Rubrica as outras páginas. É assim que a gente faz no cartório? O engraçado, meus irmãos, é que o nosso Deus não se submete a tal coisa. Ele vai sempre prestigiar, facilitar a vontade dele, que Paulo já nos deixou registrado que é boa, perfeita e agradável. Pastor, mas teve umas vontades de Deus que eu não achei muito boa, não. Mas e quem disse que era boa para você? Por favor, saia do centro do universo, porque tem dono, não é você, não sou eu. É boa, perfeita e agradável para Ele. Nem sempre será para nós. Agora, sabe que coisa interessante, meus irmãos? A verdadeira espiritualidade, ela vai criando em mim gosto por aquilo que Deus faz. Sabe? A gente começa a comparar o que eu ia fazer e aí a gente vê como Deus vai nos dirigindo para fazer uma segunda coisa, que na verdade era o plano A desde o começo dele. E eu começo a perceber: Deus, muito obrigado. Quem aqui já não passou por um livramento? Porque a sua auto-oração, você estava orando para si mesmo, estava lhe conduzindo a fazer uma coisa que na verdade estava fora completamente da vontade de Deus. E quando você vê, meus irmãos, como Deus lhe pega, que nem te pega cachorrinho, sabe assim, põe para cá, e você vê o quanto você experimentou um livramento, você literalmente cai diante dele dizendo: Senhor, meu Deus, muito obrigado. Que asneira que eu ia fazer. Porque eu achava que eu estava fazendo a coisa certa. Mas não. Portanto, nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com a voz de um pseudo Espírito Santo, que na verdade é o nosso eu falando mais alto. Como nós lidamos com princípios bíblicos? Nos submetendo a eles, ou talvez manipulando e mexendo para se adequarem à nossa vontade e ao nosso querer. O declínio espiritual produz decisões com mera aparência de espiritualidade. Agora vem, meus irmãos, a seção maior do nosso texto, do 5 até praticamente o final, versículo 24. Quero convidar-nos a nós lermos a uma só voz. É uma daquelas leituras que eu vou até molhar a boca antes. Pega um fôlego aí e vamos ler do versículo 5 até o versículo 24.
Diz assim a palavra do Senhor: os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembléia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e matarem à espada todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isto que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. No meio de todo o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimon. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas. Mas não havia mulheres suficientes para todos eles. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam de ter herdeiros, para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos este juramento: maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas, e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais e os irmãos delas se queixarem a nós, diremos: tenha misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para a sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança. Antes de nós vermos o texto, irmãos, duas considerações. Por favor, segure o seu ultraje. Esta era outra época. Uma época completamente diferente nas relações sociais das que nós temos hoje. Uma época diferente, uma cultura diferente das que nós temos hoje. Segunda observação: rapazes, tira o cavalinho da chuva. Isso não é método para desencalhar. Não funciona. Certo? É provável, muito pelo contrário, que você vai acabar na delegacia acusado de sequestro ou qualquer coisa parecida. Que texto curioso. O que ele nos ensina, meus irmãos? O declínio espiritual gera soluções absurdas para os problemas causados por nós mesmos. O declínio espiritual gera soluções absurdas, estapafúrdias. Incrivelmente, como alguém pensou nisso, para os problemas que nós mesmos causamos. Seguindo a linha de que nada está tão ruim que não possa piorar, os israelitas, supostamente arrependidos pelo juramento precipitado que haviam feito, lembram que haviam feito um segundo juramento, de que seriam mortos todos os que não tivessem participado da campanha de guerra contra Benjamim. Primeiro juramento desastroso, tinham feito um segundo juramento desastroso. Perceba bem, meus irmãos, Deus não tem compromisso com votos e juramentos desastrosos.
Você se lembra que Saul fez um voto? Ninguém vai comer enquanto não fizermos isso e aquilo. Aí daqui a pouco já estava o povo caindo, os soldados fracos. Jonatas, seu filho, que não sabia do juramento do seu pai, encontrou um pouco de mel. Diz o texto que ele come o mel e o brilho volta aos seus olhos. Quem já não experimentou assim? Morto de fome, já com a fraqueza. Aí alguém leva só um pedacinho de churrasco para você, e você põe aquele pedacinho e você já revive. Não é isso? Jonatas não foi morto. Por que Jonatas não foi morto? Porque o juramento de Saul era absurdo e Deus não estava naquilo. Ora, eles podiam perceber isso, irmãos. É claro, não conheciam ainda o episódio de Saul, porque Saul nem havia nascido ainda. Mas eles podiam perceber, gente, a gente fez aquele juramento, mas cá entre nós, né? É exagerado, né, um pouquinho. Senhor, nos perdoa. Vamos voltar atrás, mas não. Dos versos 6 ao 9, dois assuntos então agora se misturam. Se misturam o lamento pelo que eles mesmos haviam feito, causado para com Benjamim, e a ausência das mulheres para os 600 sobreviventes. Isso se mistura com o questionamento sobre quem havia faltado a essa mesma campanha contra Benjamim. Eles tratam de uma coisa, tratam de outra, não sabem o que resolver. E eles descobrem, meus irmãos, portanto, diz o texto, que os habitantes da região de Jabes de Gileade não haviam comparecido. Versículo 10 até o versículo 14. Então, em meio a essa notícia, os israelitas surgem com uma solução escabrosa, absurda, para o problema que eles mesmos haviam criado. Eu até entendo, meus irmãos, eu acredito que eles resolveram implementar o ataque a Jabes de Gileade para consertar o primeiro erro. Na matemática, menos vezes menos dá mais, mas na vida não. 2 erros não dá um acerto. Porém, eles atacam Jabes de Gileade e já determinam, vamos poupar as virgens. Ou seja, ser casada naqueles dias não era algo bom. Só que quando eles fazem isso, o texto diz que eles encontram apenas, não era uma região tão grande assim, 400 moças, 400 virgens, 400 solteiras, número insuficiente para os 600 homens de Benjamim que haviam restado. Então eles enviam uma oferta de comunhão aos 600 benjamitas, que estavam nas cavernas das rochas, um tipo de pacto de paz, e eles tomam essas mulheres, faltando ainda 200, que estão encalhados. Como resolver agora? O texto continua, versículo 15 e 18. Os israelitas voltam a lamentar o que aconteceu com os benjamitas. Algo causado, como eu disse, por eles mesmos. E voltam a reconhecer que precisam dar um jeito para que essa tribo não seja extinta. Porém, eles não podiam dar as suas próprias filhas, porque eles haviam feito um juramento. Então, a partir do verso 19, eles lembram dessa festa anual que aconteceria em Siló. E criam um esquema para que esses 200 homens restantes possam ter uma esposa, sem que eles deem as esposas, as moças, e sem que eles quebrem o seu fadado juramento. Qual a solução? A solução do esquema era um sequestro combinado. Combinado com os sequestradores. Esqueceu de avisar as moças. Como eu disse, irmãos, solução desastrosa. Sinceramente, algo, meus irmãos, que eu nunca poderia esperar é que o povo de Israel criasse o jeitinho antes do povo brasileiro. Não estamos quebrando o nosso juramento, afinal, não fomos nós que demos as nossas filhas, elas foram sequestradas. Claro que não. Eles combinaram, eles instruíram aos 200 restantes benjamitas o que eles deveriam fazer. Eles estavam quebrando, sem dizer que estavam quebrando, o seu juramento. Porém, no verso 22, tudo já estava planejado quando os pais e irmãos daquelas sequestradas até fossem reclamar, ouviriam o quê? Tenham misericórdia deles. Eles não conseguiram mulheres por causa da guerra, senão a tribo vai ser extinta e tarará. Mais interessante, meus irmãos, há uma confusão de padrões sociais naquela época tão grande, isso também é fruto do pecado, que o plano é aceito. Que pai em sã consciência, eu não tenho filhas. Mas eu começo a pensar que alguma coisa está muito errada com a nação inteira, concorda comigo? Você que é pai de filha aqui. Cadê a sua filha? Ah, então, ela foi sequestrada para casar.
Que bênção! Quem em sã consciência concordaria com algo assim? Então não é uma questão, meus irmãos, tenha misericórdia deles. É questão de certo e de errado. Por incrível que pareça, o nosso texto termina dizendo que o plano foi aceito. Israelitas retornam depois desta decisão errada, equivocada. Os benjamitas voltam para a sua terra para constituir a sua família novamente. Frequentemente, meus irmãos, criamos problemas por causa, de novo, da nossa precipitação. A independência nossa de Deus. Mas ainda pior é tentarmos solucionar os problemas que nós causamos sem consultar o Senhor. Talvez por vergonha. Olha o problema que eu criei. Mas precisamos entender, meus irmãos, que não é momento de vergonha, é momento de verdadeira humilhação. Senhor, eu devia ter lhe consultado. Senhor, esse não era o caminho a seguir. Eu entendo hoje pela tua palavra que não era deste jeito. Como eu conserto isso? Como eu resolvo este problema, esse tiro no pé que eu dei a mim mesmo? Era necessário, meus irmãos, não das soluções humanas para Israel, mas que agora, finalmente, eles buscassem o Senhor, mas não fazem. Aí o que acontece? Um abismo vai criando outro abismo. Interessante, meus irmãos, que estamos à beira do sumidouro de areia, e a única decisão correta, plausível, é nos afastarmos, mas nós ficamos bem na beirinha. O que acontece? Ela vai cedendo, cedendo, e o buraco vai ficando maior, até que Ele mesmo nos engole. Depois que você anda com o Senhor, meus irmãos, um bom par de anos, ou 38, você coleciona eventos onde você fez isso, mas também você lamenta por perceber quantas pessoas fazem isso também. Vão aumentando o problema na sua vida, porque não consultam o Senhor diante das decisões desastrosas que anteriormente haviam tomado. Igreja, tem hora que eu e você precisamos simplesmente parar. Precisamos botar um ponto morto, puxar o freio de mão. Se ajudar, põe 4 pedras atrás dos pneus também, para não irmos a lugar nenhum, enquanto Deus não falar. É essa a solução, cabeçudo, para aquilo que você fez. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu já precisei que Deus literalmente me desse a paulada na cabeça. Bem, literalmente não, mas metaforicamente. Para que eu percebesse. E que muitas vezes eu estava culpando o outro, mas era eu que estava causando mal a mim mesmo. Eu colocava, Senhor, eu estou passando por isso por causa de... Ele falou, não. Você é o autor da sua ruína. Como é difícil, meus irmãos, ouvir isso de Deus. Como é difícil nós ouvirmos que não demos atenção ao conselho que foi dado. No caso deles aqui, da própria lei recebida por Moisés. E seguiram o seu caminho. E agora estavam em uma repetida tomada de decisão desastrosa. Agora, por outro lado, quais são algumas decisões e resoluções que você pode tomar hoje e que lhe vão prevenir de problemas no futuro? Sim. Meus irmãos, os problemas eles não estão fadados a acontecer. Não é um fatalismo. Há problemas que vão acontecer. Por exemplo, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você vai ter um problema de saúde. Por que eu sei disso? Ora, porque todos nós estamos envelhecendo. É virtualmente possível que alguns de nós, algum dia... Semana que vem, daqui a 5 anos, não vai chegar assim, eu estou com um problema aí de vesícula. Eu estou com um problema no coração. Eu estou com um problema... Então, esses problemas, irmãos, vão acontecer. Mas como é que você vai encarar esses problemas que vão acontecer? É aí que você se antecipa a eles. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia maravilhoso do piquenique e da bênção e da... Está assim na tua Bíblia? Não. Para que possam resistir no dia... Mais forte, irmãos. No dia mau. Nós não gostamos dele. Claro que não. Mas Paulo diz, vai chegar. Israel, meus irmãos, estava completamente despreparado para o dia mau.
não possuía a mente cheia dos princípios de Deus. Como é que Davi fazia, meus irmãos? De noite eu me deito na minha cama e medito nos teus testemunhos. Não é isso que Davi fala? Tenho mais prazer na tua lei do que no mel. E ainda assim fez algumas asneiras na sua vida. Mas este é o padrão que nós precisamos, irmãos, e que este povo está nos dando aqui uma contralição. Não estão fazendo. É necessário que nós compreendamos, meus irmãos, que nessa preparação para os problemas do futuro, há coisas básicas, como tomar cuidado com a sua vida espiritual. Amado irmão, não viva de domingo. Não há vida espiritual que possa ser mantida apenas de domingo. Um dos grandes trunfos, das grandes bênçãos que Deus tem dado à nossa igreja, foi quando nós começamos, alguns anos atrás, com o hábito do devocional. Eu sei, ninguém reinventou a roda, isso existe desde que o mundo é mundo, andar diariamente com Deus. Quem inventou o devocional, irmãos? Na viração do dia, Deus ia ter com Adão e Eva. Não está lá na tua Bíblia? Foi Deus que inventou o devocional. O tempo diário com o meu Deus. Mas você ficaria, meu irmão, boquiaberto. Faz uma pesquisa. Todos aqui trabalhamos em algum lugar e tem cristãos, crentes na sua empresa. Faz um formulário anônimo. E você ficaria boquiaberto que menos de 30% dos cristãos leem a palavra todo dia. Os muçulmanos dão uma surra em termos de leitura de escritura. Leem uma escritura falsa, não inspirada, todo dia. Enquanto nós temos, meus irmãos, a viva palavra de Deus. O único livro que, quando lemos, o autor está presente. Precisamos, irmãos, cuidar das coisas básicas da nossa vida cristã. Das disciplinas espirituais, do investimento na oração. Você tem tido tempo de oração, irmãos? Nesta última viagem agora, eu estava no meu dia e falei assim, vou tirar um tempo de oração. 20 e tantos minutos depois, eu ainda estava no celular, ainda estava no computador. Eu fiz até um post sobre isso. Como que as modernidades e as coisas, os compromissos nos distraem do mais importante. Eu deixei Deus esperando durante 20, sei lá quantos minutos, porque afinal de contas, eu tinha que responder a mensagem do Arthur. Quem é Deus para querer que eu deixe o WhatsApp da mensagem que o Arthur me mandou? Ou eu tenho que responder esse cara aqui que me desafiou no... Né? Eu tenho que tuitar isso aqui. Ou então, saiu mais um episódio da minha série. E Deus que espere. O mais interessante, meus irmãos, é que quando nós realmente precisarmos, nós não vamos querer que Ele espere. Nós vamos dizer, Senhor, então, se der para ser agora, melhor, porque eu estou numa urgência aqui, ó. Agora eu estou na urgência. Precisamos, meus irmãos, dessa base das decisões. A base é a palavra, o cuidado espiritual, a vida de oração. E isso não pode faltar, meu amado, na tua segunda-feira. Não viva de domingo. Porque aí vai vir, meus irmãos, as coisas mais específicas e detalhadas, as questões do dia a dia. Você nunca vai abrir a sua Bíblia e vai dizer assim, eis que eu quero que você seja engenheiro. Ah, ok, Senhor. Não tem. Eis que eu quero que você vá estudar em tal escola. Ou, a preferida de muitos, eis que você vai casar com... Não, não tem. Tais decisões, meus irmãos, vêm de discernimento. Você tem que afinar a sua percepção da vontade de Deus. Isso vem através do testemunho do Espírito, da multidão de conselheiros. Isso vem da palavra, isso vem de discernimento do que Deus quer nos detalhes da sua vida. Como disse Tiago, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. E o que Deus quer? Ainda não sei. Há muitos anos atrás, o irmão de nossa igreja recebeu um convite, quase uma intimação para um cargo. Aí ele ficou muito lisonjeado. Aí eu falei assim, pois é, fulano, mas eu preciso da decisão agora, porque o diretor tal está esperando. Ah, então a resposta é não. Peraí, acho que você não entendeu.
Você vai ganhar o dobro, vai trabalhar menos, vai isso, vai aquilo, benefício e tal. Você precisa de uma resposta. Eu sei, respondeu ele. Então a resposta é não. Por quê? Não tive tempo de orar. Não tive tempo de buscar Deus. Pastor, mas espera aí, Deus é contra a gente ganhar mais, ter mais conforto? Às vezes é. Às vezes ele é. Porque ele não dá asa à cobra. Um dos melhores ditados que eu aprendi no norte do Brasil. Às vezes, aquilo que você chama de bênção, Deus está chamando de pedra de tropeço. E não quer na sua vida. Por isso que nós precisamos orar e perguntar o que o Senhor quer de mim. Se Israel tivesse parado, irmãos, para orar, quando ouviu a história do levita, devia sim se compadecer dele, mas não era nada do que ele fez. Nada. Mas o que acontece quando nós estamos no declínio espiritual, que esse povo está marcado aqui? Nosso texto vai terminar, meus irmãos, com o último versículo. E ele é um versículo emblemático, porque você o ouviu diversas vezes na nossa caminhada. Vamos ler o versículo 25 todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Professores, já pensou você receber uma prova em que cada um possa escrever o que lhe parecia certo? Todo mundo vai receber 10. Seria maravilhoso, meus irmãos, se a vida fosse assim. Ou não. Porque provavelmente nós íamos nos, desculpe a redundância, autodestruir-nos a nós mesmos. É mais ou menos como aquele filme, e novamente desculpe a menção da cultura pop, em que alguém recebe, Deus quer tirar umas férias, lembra? E alguém recebe a função de ficar no lugar de Deus. E é o Jim Carrey. E ele recebe as orações do mundo inteiro. O que ele fala? Ele dá sim para todo mundo. E o mundo entra num caos. Porque todo mundo que pediu para ganhar na loteria, ganhou na loteria. Todo mundo que queria... Eu fico pensando nas orações que eram 2 pessoas, ou 3, ou 4, ou sei lá quantas, orando pela mesma coisa. Como que um sim geral resolveu isso? E o mundo entra num caos. Porque o ser humano achava que era só dizer sim. Quando nós fazemos o que queremos, irmãos, não dá certo, dá PT, dá perda total. Repetindo, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O declínio espiritual se resume na independência para com Deus. Em tudo aquilo que nós vimos, meus irmãos, o resumo é este: levar uma vida independente de Deus. Agora preste atenção, este era o povo da aliança. Deus está no nome deste povo, Israel, aquele que luta com Deus. Mas, na prática, Deus era folclore. Deus era cultura. Deus era um adendo. Às vezes nem isto. Deus era alguém para recorrer quando a coisa ficava feia, como eles fariam nos dias dos juízes, que viriam logo depois dessa nossa narrativa. Porém, Deus não se troca dessa maneira. Ou dependemos dele, ou não. É provável que nós não terminaríamos o livro da maneira como Samuel terminou. Diante das técnicas modernas de comunicação, diante da pressão comercial para vender um livro, diante das nossas limitações de objetivos e propósitos, iríamos almejar um final marcante com um bang na mente das pessoas, que elas saíssem motivadas com aquilo que você colocou na mensagem. Mas, será que Samuel, na prática, não conseguiu fazer exatamente isso, mas de um jeito do Antigo Testamento? Eu creio, meus irmãos, que sim. Ao terminar repetindo praticamente a mesma fórmula usada nos capítulos 17, 18 e 19, o texto que nós acabamos de ler, Samuel estava de fato explicando as consequências daquilo que ele havia afirmado lá no capítulo 2, que nós lemos, versículos 10 a 12. Repetindo, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel.
Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, mas julgaram os benjamitas. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Samuel, meus irmãos, está dizendo assim, aquilo que eu falei lá no começo, estão entendendo agora? Cada um fazia o que lhe entendia, o que vinha na cabeça, o que bem queria, e eles escolheram o que haviam plantado. Apesar do alerta de Samuel ser, é claro, meus irmãos, para o povo que estava no começo dos dias da monarquia, nos dias de Saul, esse alerta também é para nós em nossos dias. Nós temos visto gerações se perderem por não conhecer o Senhor, e elas mesmas, por sua vez, darem à luz a novas gerações e lideranças fracas, sem piedade, aumentando cada vez mais o declínio espiritual. Me perdoe quem não concorda, mas eu concordo com o que diz o pastor Paulo Júnior neste quesito. Nós estamos vivendo na pior geração de cristãos que já pisou no planeta Terra. Esse declínio, meus irmãos, está aumentando cada vez mais e ele tem várias faces, várias caras ao longo do tempo. Para que você não ache que eu estou exagerando, vamos ver algumas. Assumiu a face do liberalismo teológico, negando a suficiência e a inspiração das Escrituras. Assumiu a face, a cara da neortodoxia, que tentou agradar a Bíblia, mas agradar aos intelectuais, misturando conceitos humanistas com as Escrituras, extraindo assim totalmente o sobrenatural. Não acabou. Assumiu a cara do evangelho barato, raso, sem arrependimento, sem fé na cruz de Cristo. O evangelho amigo do mundo, ao ponto de não poder mais confrontá-lo. O evangelho do Deus tem um plano na sua vida, aceita Jesus, venha ser feliz. E esse evangelho é com E minúsculo, porque não é evangelho em absoluto. Assumiu também, irmãos, não podemos esquecer, a cara pseudo-piedosa, porque não é de verdade, do misticismo que busca experiências, sinais, milagres, em lugar de se fundamentar na palavra de Deus. Finalmente assumiu a face do pragmatismo, com jeito de sinceridade, mas que tem trocado a profundidade pela extensão, a quantidade pela qualidade. Esses são os dias que nós vivemos, irmãos. Esses são os dias que nos ameaçam. Ameaçam esta igreja, ameaçam a sua vida, a vida da sua família. Ninguém está isento. Algum tempo atrás, um jovem nas redes sociais me perguntou: pastor, qual denominação hoje o senhor indica? Eu, nenhuma. Mas deixa eu explicar. Eu disse àquele jovem que todas as denominações e todas as igrejas também, que não pertencem a nenhuma, estão em algum nível contaminadas com liberalismo teológico, pragmatismo e neopentecostalismo. Três correntes que nada têm a ver com a palavra de Deus, mas que agrada o comichão dos ouvidos. Porque vivemos tempos onde as pessoas querem fazer o que dá na telha. Veja, meus irmãos, Satanás sabe que a guerra está perdida para ele. Ele sabe, meus irmãos, que a terra prometida já é nossa. Portanto, ele buscará alcançar ou provocar nossa infelicidade e nos tentará, vai nos seduzir a que nós possamos repetir o que Israel fez nos dias dos juízes e até depois. Se a guerra está perdida, ele vai tentar com que nós sejamos a nova geração de juízes. A nova geração, até de anos e anos depois, como por exemplo nos dias, já quase no final da monarquia, que ilustrou o profeta Jeremias. Eu quero terminar hoje, meus irmãos, lendo esse texto do profeta, aonde, meus irmãos, ele expõe as vísceras espirituais do povo de Israel, de Judá em particular. Jeremias capítulo 2 nós lemos: a palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem,
Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para com o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra da qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem todos os seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. E os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Agora quero pedir especial atenção do versículo 10 até o versículo 13. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água clara, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Mais uma vez, meus irmãos, nós não podemos ser aquela geração que olha para os homens e mulheres dos dias de Juízes, que olha para as pessoas para quem Jeremias escreveu com o nariz empinado. A única resposta, amados, que eu posso dar diante do texto de Juízes é: Senhor, tem misericórdia de mim. Para que eu e meus filhos e nossa igreja não repitamos os mesmos erros. Vamos aprender, amados, com as gerações passadas, ou nós vamos repetir as gerações passadas. Sim, você nunca vai ter um altar a Baal. Você não vai cometer provavelmente os mesmíssimos pecados que eles, mas os princípios estão lá. Os ruins e os bons, que são a nossa rota de escape. Precisamos, amados, perceber o abandono da aliança com Deus, diante de uma ausência de uma liderança piedosa, gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. Eu quero terminar nossa mensagem de hoje fazendo um pedido. Eu queria pedir a todos os homens casados que se colocassem de pé. Todos os homens casados. Diante da palavra de Deus, eis aí o maior baluarte de defesa espiritual que o Senhor colocou nas famílias. Tragicamente, nós vivemos dias, irmãos, em que juízes têm sido repetidos, como nós vimos lá na história de Débora, em que nós temos omitido o nosso papel. Em muitos lares, só há um sopro de vida espiritual por causa de mães piedosas. É chegado o tempo, meus irmãos, de nós sermos responsáveis por nossos lares.
A igreja não começa aqui, a igreja começa na sua casa. Eu comentava quando apresentávamos os bebês agora há pouco, que quando eu passava pelo corredor, meu filho estava na incubadora porque ele nasceu prematuro, eu parava diante daquela coisa de acrílico, e mais uma vez a enfermeira teve que me chamar 2, 3 vezes porque eu não a ouvia. Porque tal como Saul, eu fui transformado em outro homem. De lá para cá, irmãos, eu cometi muitos erros. Em 21 anos e pouco se cometem muitos erros. Mas o senso de responsabilidade é o mesmo, e os irmãos sabem disso. Mesmo os que aqui ainda não são pais, você está à frente da sua família, onde a sua primeira ovelha é sua esposa. Quero convidar toda a igreja a nos colocarmos de pé, irmãos. Eu de maneira nenhuma quero transformar isso aqui em um momento emotivo. Ninguém vai tocar uma música em tom menor. Isso não é esse tipo de igreja. Eu quero que você use a sua mente. Eu quero que use a sua razão para responder a Deus: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui para proteger a minha família. Para proteger o meu cônjuge, os meus filhos. Para que nós como família e nós como igreja possamos nunca ver na nossa história repetido Juízes 12:10. Para que nunca se levante no nosso meio uma geração que não conhecia o Senhor. Uma geração onde a música está rolando, alguma coisa que chamam de mensagem está sendo pregada, mas não há verdadeira piedade. Eu não gosto de resoluções de ano novo. Tome uma resolução de ano velho mesmo. Eu serei a resistência à degradação espiritual, ao declínio espiritual, e eu me colocarei ao lado do Senhor. Vamos orar. Deus querido, a única coisa, ó Deus, positiva que eu posso dizer de tudo aquilo, ó Pai, que o teu povo experimentou neste livro, é o alerta que fica para nós. É o alerta para que nós possamos compreender o quão próximos e frágeis e vulneráveis nós somos e estamos para fazer e cometer as mesmas coisas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. A sensualidade, o materialismo, o humanismo campeia ao nosso redor. Todos eles, ó Deus, potencializados pelas trevas por Satanás. Porém, nós estamos do lado do Senhor. E queremos clamar, ó Deus, para que o Senhor nos impulsione a cada dia a te buscar, a ter verdadeiras vidas de oração, verdadeiras vidas de piedade diante da tua palavra. Tira de nós, ó Deus, o ranço da religiosidade. Mas coloque em nós, ó Deus, a vida da verdadeira religião que nos religa a cada dia ao Senhor. Para que, ó Deus, nesta época, tenha um povo que conhece o Senhor e que não faz aquilo que bem lhe convém. Mas possamos seguir o que o Senhor tem para cada um de nós. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.